Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio. Estamos de volta com mais uma super aula do curso de cuidador. Isso mesmo, dando continuidade aí às nossas aulas no curso de cuidador do Sebrae. Na nossa aula de hoje, vamos ver algo muito importante, uma doença muito importante que cada vez mais necessita dos cuidados do profissional de cuidador, a doença de Alzheimer, né? Então, o que é a doença de Alzheimer, né? É uma doença que ela ataca cada vez mais a população, principalmente a população idosa, né? Com certeza. Nós vamos hoje verificar vários parâmetros, várias coisas em relação a essa doença e vamos também, com certeza, ver o que nós podemos atuar para melhorar a qualidade de vida desse paciente com os nossos conhecimentos, né? Então, hoje nós vamos aprender o que é a doença de Alzheimer, quais os seus sintomas e como um cuidador deve agir em cada fase dessa doença. Bora lá, então? A doença de Alzheimer, ela se enquadra na classificação de demências, né? Então, porque ela há uma perda das funções cerebrais, né? Então, a demência é caracterizada pela perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas. Quando a gente fala capacidades cognitivas, a gente está falando das capacidades mentais da pessoa, de associações, de reconhecimento, de raciocínio, de memória, tudo isso entra nas capacidades cognitivas. Então, é uma palavrinha que vale a pena vocês fazerem uma observação aí no material de vocês, porque essa palavra vai estar sempre presente quando vamos estudar as doenças psiquiátricas e as doenças neurológicas, doenças mentais, num quadro geral, né? Então, capacidade cognitiva, a sua capacidade de cognição, isso são palavras que você vai estar lendo em vários materiais, ouvindo em vários materiais nessa linha neurológica aí, né? Então, o que acontece? Essa doença, ela se enquadra, então, na classificação de demência, né? Tem uma alta prevalência na população mundial e é um termo geral para caracterizar várias doenças neurodegenerativas. Neurodegenerativas. Então, o que é neurodegenerativas? Ou seja, vai atuando, essas doenças vão atuando, diminuindo as capacidades neurológicas, né? Isso quer dizer neurodegenerativas, né? Entre as quais a doença de Alzheimer apresenta maior prevalência em pacientes acima de 60 anos. Então, essa é a maior prevalência em pacientes acima de 60 anos. A gente vai ver mais para frente aí também qual é o público, quais os fatores de risco aí para que haja a incidência dessa doença, ok? Então, os estágios da doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é caracterizada como uma doença neurodegenerativa devido à morte neural. Isso mesmo, é uma doença bem triste, né? Progressiva. Cada estágio, cada vez mais ela vai aumentando, né? E é algo bem complicado em termos de recuperação, né? Os medicamentos só adiam, né, o final dela, mas é uma doença que nós podemos atuar bastante, né? Há uma busca muito grande aí por profissionais que consigam lidar com essa doença, né? A morte neural, a morte dos neurônios, as células, né, que trabalham no nosso cérebro, que funcionam, que fazem funcionar o nosso cérebro, então a morte dessas células e a diminuição da capacidade delas aí de trabalhar, né? Então, qual que é a região do cérebro que ocorre mais essa degeneração, né? É a região do córtex frontal e do hipocampo. Ambos, né, tanto a do córtex frontal como a do hipocampo, que fica lá no meio do nosso cérebro, daqui a pouco eu mostro uma figurinha para vocês terem uma noção da localização. Essas duas regiões são muito importantes para a área de memória.
Então, o primeiro sinal, né, do Alzheimer é justamente a perda dessa memória. Nós vamos entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre memória para vocês entenderem como é que funciona e como que funciona aí no caso da doença. Então, aqui nós temos uma figura mostrando as partes do nosso cérebro, né? O córtex pré-frontal, aqui, frontal, e o hipocampo, que é a parte ali lá no centro do nosso cérebro, lá no meio, no miolinho, né, do nosso cérebro, temos uma região lá bem específica, isso aqui só para vocês se localizarem, mas ela é bem específica ali no cérebro, então ali que ocorre basicamente essas alterações com morte de neurônios e diminuição das funções desses neurônios, né? Então, outra figura aqui para vocês terem uma ideia, é uma figura bastante chocante, né? Quando você olha e entende ela, né? Do nosso lado aqui esquerdo, nós temos um cérebro normal, um córtex também normal, totalmente, né, ativo, com todos os neurônios presentes ali, como se fosse assim, um corte pegando assim, aqui, ó, o corte do cérebro mais ou menos aqui, ó. Daí você tem uma ideia de como que tá o miolo, né? Todas as partes aqui, ó, o hipocampo, mais ou menos nessa região aqui, e o córtex na frente aqui. Então, olha como que fica esse cérebro num estágio avançado da doença. Nós temos um cérebro totalmente menor do que o cérebro normal, houve perda mesmo, é uma perda, a pessoa vai perdendo o cérebro, vai atrofiando literalmente o cérebro da pessoa, vai perdendo massa, vai perdendo função. É uma doença bastante triste, mas que a gente tem que conviver, a gente tem que saber lidar com ela, né? Porque é uma doença que não tem cura, somente tratamento para retardar e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então a gente nota que várias regiões do cérebro que perderam muita massa, né? Olha aqui as dobras, né, do cérebro totalmente unidas, totalmente juntas, aqui espaços, literalmente espaços vazios, né? Olha aqui a parte de cima do cérebro totalmente conectado um lado com o outro, aqui totalmente separado, né? A gente tem várias regiões, aqui o hipocampo, né, como eu mostrei para vocês, na parte do meio ali da base do cérebro, totalmente, praticamente ele some, né? Ele fica totalmente fora da conformação dele normal, vazios ali nas dobras, né? Aqui, por exemplo, ó, nessa parte, a gente tem só essa parte aqui, que é uma parte oca, vazia. Olha o tamanho que ela se torna, porque ele vai literalmente murchando esse cérebro, né? Então, com isso, nós falamos bastante sobre as funções cerebrais, né, que o cérebro comanda todo o nosso organismo, toda a nossa mente, a parte de memória, a parte de raciocínio, a parte de emoções. Quando algo, né, numa região específica, ocorre uma alteração, já temos problemas bem complicados. Imagina todo o cérebro, né? Principalmente, claro, região frontal e região de hipocampo, mas imagina como todo esse cérebro murchando, perdendo as suas funções, né? Claro que isso aqui é um estágio avançado, né? Mas daqui para cá, termos aí de tempo, 10 anos, né? Se chega aí, dependendo de cada caso, a um estágio bem complicado das funções cerebrais da pessoa, ok? Então, a fase da doença, elas são divididas em 3 estágios, né? Fase inicial é quando começa os lapsos de memória, principalmente memória recente. Então, o que é a memória recente? Vamos falar um pouquinho sobre memória. Todos os dias nós vivenciamos muitas coisas, né? Desde a hora que você acordou, o que você tomou no café, a roupa que você vestiu, coisas que aconteceram durante o seu dia. No seu cérebro, ele vai selecionando o que é importante e o que é descartado, né? Ao longo de 2, 3 dias, uma semana, coisas que aconteceram no seu dia
ele vai sendo descartado e somente coisas muito importantes, coisas que realmente tiveram alguma relevância no seu dia, ficam lá gravados, digamos, por um bom tempo, né? Algumas eternamente, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente sempre vai lembrar. Depende muito da importância daquilo que aconteceu. Mas a memória recente, ela dura um tempo no nosso cérebro, né? Então, hoje, por exemplo, vocês lembram o que aconteceu no seu dia, né? Você lembra os lugares que você foi no seu dia, você lembra com quem que você falou no seu dia de hoje, por exemplo, né? Isso é memória recente. Aconteceu próximo e você ainda lembra disso. Então começa na fase inicial os lapsos. Quando eu falo lapsos, ou seja, é quando você não consegue lembrar. Lapsos de memória. Você não consegue lembrar o que você fez hoje, com quem que você falou, aonde você foi hoje. Então, essa memória recente é o primeiro sinal de que a doença está se iniciando, né? Então, está na fase inicial. Como o cérebro todo está se modificando, o cérebro todo está diminuindo suas funções, há mudanças no comportamento, há mudanças no senso de direção, né? Para onde eu estou indo, né? Eu estava indo para onde? Eu estava indo na padaria comprar pão, daí chega de repente, ué, mas onde que eu tô? Por que eu tô aqui? Ela esqueceu, a pessoa esqueceu que estava indo na padaria, por exemplo. Então há esse comprometimento na direção, né, no senso de direção. Que lado que eu estou? Onde que eu estou? Começa assim também. Uma atitude mais agressiva que o normal e às vezes sem justificativa. Todos nós temos momentos de agressividade. Isso é normal de acordo com as situações que vão acontecendo, né, durante o nosso dia, as reações diante dos acontecimentos, né? Mas no caso da pessoa com Alzheimer, essa agressividade pode vir sem motivo nenhum, né? Dificuldade em fixar situações novas. Entra lá na memória, né? Entra lá nos lapsos de memória recente. E a teimosia, né? Não, porque é assim, eu tenho certeza que eu fiz isso, mas não fez, eu tenho certeza que eu não fiz isso, mas fez. Então ela insiste em certas coisas que não aconteceram, ou insiste em certas coisas, em negar coisas que aconteceram. Isso é a fase inicial. Isso está começando o neurônio, começando ele diminuir as suas funções, começando a diminuir o volume do cérebro. Uma fase intermediária é a perda de memória vai se intensificando a partir do momento que vai se perdendo o cérebro, perdendo massa cerebral, isso vai se intensificando. A memória não se perde somente aquela memória recente, mas memórias mais importantes, né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma era, né, de isolamento social e nós sabemos o porquê, por causa de um vírus, todo mundo sabe disso e sabe por que está em casa. E uma pessoa com Alzheimer hoje pode acordar e falar: não, vamos passear lá em tal lugar. Daí você fala para ela: não, mas a gente não pode sair. Mas por que a gente não pode sair? Ela esqueceu algo importante que ela viveu recentemente, há 2 meses, né? Já está naquela fase de esquecer coisas que são para ser gravadas eternamente, digamos assim, no cérebro da pessoa, já vai se intensificando essa perda de memória. Né? Uma repetição infinita de informações. Ela conta a mesma história várias vezes, como você vai contar algo para uma pessoa, né? Nossa, você viu o preço lá de tal coisa, de repente ela fala de novo, você viu o preço, repete várias vezes aquela informação porque ela não lembra, né? O cérebro dela não gravou que ela falou aquilo já. Então fica se falando várias vezes, né? Várias vezes aquela mesma informação. Ocorre também um estranhamento constante com a própria casa. Nossa, mas e essa televisão que está aqui? Comprou a televisão faz 3 anos, digamos assim, 1 ano, né, que aquela televisão. E essa televisão aqui? Nossa, não lembro dessa televisão. Quem comprou? Começa a estranhar a própria casa, não identificar coisas que foram mudadas, né? Tudo isso envolve o processo de memória, né? A alternância de momentos de lucidez, né? Está totalmente lúcida, está totalmente focada, uma pessoa normal, de repente começa a ficar
uma confusão mental de não saber o que está acontecendo, porque o cérebro está falhando as conexões, está falhando o processo dele, né, de trabalho. Com tudo isso vai se gerando um estresse psicológico, né? O estresse psicológico ocorre em diversas situações, porque a pessoa começa, ué, mas por que eu não estou lembrando? Mas, meu Deus, o que eu acabei de... Eu mudei esse sofá voltou para o lugar, ela começa a ficar nervosa, né? E com isso, ela não sabendo o que está acontecendo com ela, claro que em alguns casos, né, ocorre também a depressão, né? A pessoa começa a ficar triste, começa a ficar deprimida, já na fase intermediária. E ocorre também uma agressividade muito intensa quando ela é contrariada, porque ela tem certeza daquilo, né? Tem a certeza de que aquilo era uma informação que o cérebro dela não conseguiu gravar, que houve uma mudança e ela começa a ficar agressiva, né? Eu sempre conto nessa aula uma história de uma paciente diagnosticada com Alzheimer, que eu acompanho, e ela, num certo dia, numa certa manhã, acordou, foi fazer sua higiene, né, matinal, e ao se deparar com o espelho, ela começou a gritar e ficar brava com todo mundo da casa, perguntando o que vocês fizeram com o meu cabelo. Ela é uma senhora com cabelos brancos, e ela não lembrava que ela tinha cabelos brancos. Na mente dela, a mente dela esqueceu o processo de envelhecimento do cabelo dela, e ela, na cabeça dela, ela foi deitar com o cabelo escuro, com o cabelo normal, e acordou com o cabelo branco. Então, na cabeça dela, alguém tinha feito alguma coisa, pintado o cabelo dela durante a madrugada enquanto ela dormia, ou dado para ela algum produto, ou feito alguma coisa para que o cabelo dela ficasse branco. Daí, claro que ocorre uma agressividade, porque você não sabe o que está acontecendo, brigou com todo mundo e houve todo um processo para se mostrar para ela fotos, para que ela lembrasse que ela estava já com cabelo branco há muito tempo, né? Então, é uma confusão mental muito grande. Depende, claro, muito da personalidade da pessoa em aceitar isso ou não, mas em graus maiores ou menores, mas ocorre sim uma agressividade óbvia, né, quando a pessoa não se localiza no espaço-tempo, né? O que aconteceu comigo? Por que eu tô com essa cor de cabelo? Imagina a situação, né? Claro que com isso vai se gerando uma dependência física, né? Uma dependência da presença de outras pessoas. Essa pessoa não pode ficar sozinha, essa pessoa não pode andar sozinha na rua, porque ela pode esquecer o caminho de volta da casa, ela pode esquecer até o nome dela, ela pode esquecer aonde que ela estava indo, e ocorre um perigo muito grande, né, da pessoa se perder e ir para o meio de um mato, ou não saber onde que está, quem ela é bem complicado. Então, sempre temos que ter a presença de alguém ao lado dessa pessoa, e por isso cada vez mais o profissional, o cuidador é requisitado, porque as pessoas hoje em dia, cada vez mais, têm suas profissões, têm seus afazeres, têm sua vida pessoal, e daí contratam o profissional para estar presente nesses momentos, né? Ok? Até palavras óbvias, né? Você vai falar uma palavra, esquece, vai ter um diálogo com uma pessoa e acaba esquecendo ali daquelas palavras, né? Isso ocorre naturalmente com a gente, né? Mas não intensificamente junto com todos esses sintomas, né? Daí, na fase mais grave, ocorre, claro, uma dependência física total, porque o cérebro não é só memória, não é só emoção, ele também comanda a parte de, de movimentos, né? Também comanda nossos músculos, também comanda toda a parte de movimento do nosso corpo, e como ele já está num estágio grave, num estágio final, ele diminui até o comando da parte muscular, até o comando da parte de movimentação do corpo, e a pessoa não anda quase nada, não reconhece ninguém, né? Então a memória da associação, quando você encontra uma pessoa no mercado, encontra uma pessoa, olha para a cara dela e você lembra, tal pessoa. Isso ocorre no seu cérebro.
a imagem entra no seu cérebro, ele recorre a todas as memórias, essa é tal pessoa. Isso, claro, né, tem coisas que tem pessoas que a gente esquece quem é, mas, por exemplo, um filho, um sobrinho, uma pessoa que você vê todos os dias, alguém da sua vida pessoal, impossível de esquecer quem é, e essa pessoa vai perdendo a memória até de quem é seus filhos, quem é a pessoa, quem é você, é o filho dela, né? Então é bem complicado. Como os movimentos do corpo da pessoa estão danificados, até a parte de defesa do nosso organismo começa a baixar, também é regulada em algumas funções por liberações de hormônios, né? Também o aumento do aparecimento de infecções. A pessoa engole com dificuldade, porque essa movimentação também é comandada pelo nosso cérebro. E também a parte de circulação, né, do nosso corpo, do corpo da pessoa com Alzheimer, também pode ficar prejudicada, porque tudo é comandado pelo cérebro. Então, entendam isso, tudo é comandado pelo cérebro. Se você tem uma diminuição geral, final, né, na fase final da doença, uma perda de funcionamento geral do cérebro, até a parte de circulação pode ser prejudicada, e a gente já estudou em sala de aula falando sobre as feridas, né, por falta de circulação, feridas, escaras, problemas que são gerados por causa de pressão, né, por causa da circulação. Então, isso vai sendo gerado também como consequência da doença de Alzheimer. É bastante complicado, né? Então, e o grande problema do Alzheimer é que quando os sintomas aparecem, a pessoa já está doente há muito tempo, né? Então, o nosso cérebro, quando ele começa a dar os seus primeiros sintomas, a pessoa já está doente há um tempo. E é muito difícil você fazer um diagnóstico dessa doença, né? Hoje em dia, quando você pega uma doença infecciosa, você vai lá e faz um teste, deu positivo, né? Para Alzheimer não existe um teste positivo para Alzheimer, é mais na clínica, na avaliação, imagens, né? É uma coisa que demora-se para ter uma certeza se é Alzheimer ou não. Então, isso afeta, claro, com certeza, a recuperação dessa pessoa, porque quando ela foi diagnosticada, a doença já está num certo grau de avanço. Ok? Falando sobre a expectativa de vida, esses dados são sempre renovados, né? Esse é um dado, eu não sei de que ano que é, mas aproximadamente 9, 10 anos. Hoje, com o avanço de novos medicamentos, de novos tratamentos, da associação de vários medicamentos, hoje acredito que essa estatística ainda é um pouco maior, né? Eu não tenho dado atualizado de hoje, da data de hoje, sobre essa expectativa de vida, mas acredito que vai estar em torno aí de 12, no máximo 13 anos, acredito eu. Mas o dado oficial que nós temos aí na apostila de 9 anos de expectativa de vida após a confirmação do diagnóstico, porque o cérebro da pessoa vai perdendo as funções, como ele comanda todo o organismo. Há, sim, um final, né, letal para essa doença. A susceptibilidade ao desenvolvimento dessa patologia é o resultado de fatores ambientais e genéticos. O que quer dizer essa frase? Quer dizer que qual é a probabilidade de eu ter essa doença? Qual a probabilidade de nós termos essa doença? Ocorre devido a vários fatores, a gente chama de multifatorial, né? Quando a ciência fala multifatorial, porque ela não tem certeza do que acontece, do que é envolvido no processo da doença, porque envolve vários fatores, né? Mas basicamente o fator genético é muito grande, né? Acredita-se que nós já surgimos com um código genético no nosso DNA para isso acontecer, mas claro que isso pode ser acelerado, pode ser ligado, pode ser ativado devido a vários fatores ambientais. Quando a gente fala ambientais,
coisas da nossa vida, coisas que aconteceram durante a nossa vida que nós fomos colocando no nosso corpo e podem estar ligando esse mecanismo de gerar a doença de Alzheimer, né? Então, os fatores de risco, né? Então, quais os fatores que aumentam a probabilidade de você ter essa doença? Inflamações, né, sistêmicas, quando a pessoa tem reumatismo, como tem inflamações gerais no corpo, obesidade, tem-se uns estudos tentando fazer um paralelo de qual a população que mais tem Alzheimer, né? Então, nas pessoas ditas obesas, nós temos uma maior quantidade de pessoas com Alzheimer do que com pessoas não obesas. Então, eles já vão fazendo essa associação, né, de fatores que têm maior probabilidade de ter a doença. O sexo feminino, infelizmente, né, mas o sexo feminino tem mais probabilidade de também desenvolver essa doença. Tem mais mulheres com Alzheimer do que homens com Alzheimer. Traumatismo craniano, quando a pessoa sofre um acidente, há um trauma, há uma quebra ali da estrutura óssea do nosso cérebro, com alguma lesão cerebral. Isso também tem mais pessoas, né, que tiveram esse problema, né, com Alzheimer, do que pessoas que nunca tiveram traumatismo. Tudo isso é estatística, não diz muito, mas diz um pouco sobre a doença, né? Depressão, pessoas com depressão também tem mais probabilidade de ter a doença, diabetes, insônia. Então, todas essas situações são estatísticas. Quem tem alguma dessas situações, ou várias dessas situações, tem mais probabilidade. Não quer dizer que vai ter a doença, mas tem mais probabilidade de ter a doença, né? E o principal fator de risco, principal, né, que é o que manda nesse processo, claro que é o envelhecimento, né? É uma doença de idosos, é uma deficiência decorrente do envelhecimento, do processo de envelhecimento, né? Então, é algo que a gente vai atuar em muito, né, na recuperação e no cuidado dessa pessoa, porque a pessoa vai ficar dependente de alguém, né? Então, conforme a doença vai avançando, cada vez mais ela vai depender de alguém para fazer tudo na vida dela. E daí entra o cuidador. Então ele vai fazer a parte de higiene, vai orientar a parte de medicamentos, vai ter que dar comida, vai ter que cuidar da aparência da pessoa, porque ela perde o cuidado consigo mesma, perde a noção das coisas, né? Então cada vez mais a nossa participação como cuidador vai ser mais requisitada. O que mais que nós temos que cuidar do paciente? Da segurança, né, desse paciente, pensar em situações que podem machucar esse paciente, que ele possa se ferir, né? Questão de fogo, panela, gás, líquidos inflamáveis, facas, locais que possam ter vidro que quebrem e machuquem, tudo isso a gente tem que pensar numa casa onde tem um paciente com Alzheimer. A parte de afeto, atenção, como a pessoa vai perdendo a cognição, perdendo a interação com as pessoas, ela tende a ser abandonada, tende a ser um fardo para a família, então ela vai ficar muito carente desse afeto, dessa atenção. Então é muito importante que o cuidador tenha esse carinho, esse zelo pela pessoa, né? E claro, se você for um profissional contratado ali e morar, por exemplo, com o seu paciente, você vai ter que fazer todos os cuidados ali do lar, porque a pessoa vai ficar incapacitada, né, de desenvolver aqueles cuidados básicos com o lar, porque às vezes ela vai começar a fazer uma coisa, esquece uma panela no fogo, aí gera um perigo, é bem complicado. O tempo todo o cuidador vai ter que estar ao lado dessa pessoa, né? Então são essas aí as nossas tarefas, nosso papel principal em relação ao Alzheimer, né? Nós temos uma pesquisa muito grande em relação a exercícios, né? A manter-se a mente sempre ativa. Então, quanto mais você trabalhar, quanto mais você quanto mais difícil for o teu desafio mental, o fato de você estar estudando hoje,
o fato de você ter se matriculado no Sebrae, estar com dificuldade em ler, com dificuldade em responder um questionário, só o fato de você forçar o seu cérebro, forçar a sua mente, você está desenvolvendo novas conexões no seu cérebro, você está aumentando a sua capacidade cerebral. E isso é um fator de proteção, né? Nós falamos aí, claro, dos fatores de risco, mas os fatores de proteção, né, basicamente é isso. Você sempre estar com a sua mente ativa, nunca deixar que o seu dia seja um dia automático. Todo dia você fazer algo novo, algo que você nunca fez, mesmo sendo aula, mesmo sendo uma leitura difícil, aprender coisas novas. Quando você força, quando você tem dificuldade, é que quando você está forçando e desenvolvendo ali novas conexões cerebrais, protegendo o seu cérebro, né? E é para proteção também da saúde em geral da pessoa, quanto mais saudável ela for, quanto melhor ela dormir, quanto melhor ela se alimentar, quanto melhor for a saúde em geral da pessoa, mais também ela vai estar protegida aí dos fatores de surgimento dessa doença. Ok, galera? Bem tranquila a nossa aula, nós já falamos em muitas outras aulas sobre isso, né? É um fator que é uma doença que está presente muito na nossa profissão e é um desafio, né? Um desafio para a família. Eu falo sempre nas minhas aulas que é uma doença que adoece o paciente e adoece a família também, porque a família perde, né, a conexão mental com aquela pessoa, né? Você chegar numa casa, vai cumprimentar a sua mãe esquecer quem é você. É bem complicado, né? Então, às vezes o próprio cuidador vai cuidar do paciente, mas também vai cuidar da família, porque a família fica debilitada também emocionalmente, né? Então, esses pacientes cada dia que passa, vão piorando, vamos pensar assim, né? Vamos falar o português, né? Vão piorando, então a gente tem que estar sempre preparado para que cada dia vai ser mais difícil, cada dia vai surgir um novo obstáculo, cada dia vai surgir uma nova dificuldade em relação à parte intelectual, à parte mental dessa pessoa. E por isso a nossa profissão, né, atuando nessa área, com muita paciência, com muito conhecimento para identificar o estágio que a pessoa está passando e poder agir de acordo com o que cada estágio demanda ali, compreender aquelas fases, né? Não julgar aquela pessoa porque ela não está fazendo aquilo porque ela quer, mas porque tem um defeito, tem um problema acontecendo ali no cérebro dela. E a nossa profissão com certeza cada vez mais requisitada aí cada dia que passa. Ok, galera? Espero que tenham gostado da nossa aula. Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço, beijo, tchau.